Este é o programa Classe Bíblica no Ar. É uma grande alegria, satisfação estar de volta. Estamos apresentando o curso Doutrinas Bíblicas. Nós estamos hoje na 8ª aula. Nós vamos falar a respeito da doutrina da igreja, também chamada de eclesiologia. E nós temos alguns objetivos com esta aula. Ao final dela, você deverá ser capaz de, primeiro, dar a origem da igreja tanto no aspecto profético quanto no histórico. Segundo, definir o termo igreja no contexto do Novo Testamento. Terceiro, citar duas referências bíblicas que apontem quem é o fundamento da igreja. Quarto, destacar a posição de Cristo na formação e administração da igreja. Quinto, citar dois itens que expressem a missão da igreja no mundo. Esses são os nossos objetivos. O texto número 1 da nossa aula tem como título A Origem da Igreja. Considerada profeticamente, a igreja sempre existiu. A Bíblia diz que desde a fundação do mundo, Deus já havia preparado para si um cordeiro. E a grande discussão, quando a igreja foi fundada? Alguns acham que antes da fundação do mundo. Outras pessoas entendem que ela foi fundada na duração do ministério de Jesus Cristo. E há os que creem que a igreja nasceu no dia de Pentecoste. Considerada do ponto de vista profético, a igreja ela sempre esteve nos planos de Deus. Antes de tecermos mais considerações a respeito da igreja, eu gostaria de ler um texto que está em Efésios capítulo 3, versículos 8, 9 e 10. Nos diz assim a palavra do Senhor: A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades. Paulo, nesse texto, ele está se colocando como pregador dos gentios. E ao pensar na igreja, nós precisamos também situá-la no contexto de duas cidades. Primeiro, Jerusalém, onde tudo começou, e depois Antioquia da Síria. Essas são duas cidades muito importantes. O evangelho ele começou no contexto da cidade de Jerusalém. Jerusalém liga o evangelho aos judeus. Antioquia da Síria liga o evangelho aos gentios. O evangelho começou em Jerusalém e então foi a Antioquia e de lá espalhou-se pelo mundo inteiro. O evangelho começou com judeus em Jerusalém e prosseguiu com Paulo em Antioquia e na fundação de igrejas em todo o mundo daquela época. A igreja profeticamente ela já existia nos planos de Deus. Contudo, historicamente, a igreja surgiu no Pentecoste. É preciso que nós definamos alguns termos a respeito da igreja. Quando falamos dela, precisamos dar as classificações que a igreja tem. Nós temos, por exemplo, a igreja local, a igreja instituição. É aquela igreja da qual fazemos parte. É aquela igreja ligada a uma determinada denominação. E nós temos a igreja universal, isto é, a igreja enquanto corpo místico de Jesus Cristo. Esta igreja ela sempre existiu nos planos de Deus. A igreja universal, a igreja invisível, a igreja como corpo místico de Jesus Cristo. A igreja local, ela surge num determinado tempo da história. Como instituição, a igreja humana surgiu no Pentecoste. Não há nenhum relato bíblico que prove a existência da igreja antes de Atos capítulo 2. Na duração do ministério de Jesus, nós temos o Divino Mestre pregando o Evangelho, curando enfermos, expelindo demônios e sempre sendo acompanhado pelos seus 12 apóstolos e também pelos seus discípulos. Mas nós não temos nenhuma observação, nenhuma ênfase da Bíblia na duração do ministério de Jesus a respeito de uma igreja local. Por onde eles iam, pregavam o Evangelho e promoviam o reino de Deus. Contudo, em Atos capítulo 2, nós temos a descida do Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo daquelas pessoas que ali estavam, e então nós temos também um processo de conversão em massa.
Em Atos capítulo 2, mais de 3.000 pessoas receberam o Evangelho. Num outro discurso de Pedro, quase 5.000 pessoas receberam o Evangelho. E ali nós temos a igreja começando a reunir-se na casa dos irmãos e das irmãs. A igreja, instituição, surgiu historicamente no contexto de Atos capítulo 2. Dali para diante, a igreja estabeleceu-se, primeiro em Jerusalém. Esta era a cidade principal. Vamos dizer que Jerusalém era uma espécie de quartel-general da igreja voltada para os judeus. Depois, com o alcance dos gentios, Antioquia passou a ser, para os gentios, uma cidade tão importante quanto Jerusalém do ponto de vista dos judeus. O evangelho alcançou o mundo todo de então. E igrejas eram sendo fundadas. Paulo, por exemplo, fez 3 viagens missionárias. E por onde ele ia, estabelecia igrejas. Pregava o evangelho, as pessoas se convertiam e ali ele deixava uma igreja plantada. O texto 2 da nossa aula, ele tem como título o que é a igreja. Nós falamos no início que iríamos estudar a respeito da igreja. E o estudo da igreja é chamado também eclesiologia. A palavra eclésia é oriunda do idioma grego e ela significa uma comunidade, uma assembleia de pessoas que foram tiradas para fora. A igreja é uma comunidade de pessoas que foram tiradas de um modo de vida desassociado da direção, do plano e da vontade de Deus. Elas foram tiradas desse estilo de vida para uma outra maneira de viver, condizente com os princípios da palavra de Deus. Queremos fazer algumas colocações no sentido de entendermos melhor o que é a igreja. Em primeiro lugar, a palavra igreja, empregada no sentido universal, designa o corpo de Cristo. Nós estávamos falando antes dessas classificações da igreja. A igreja, como corpo de Cristo, inclui todas as pessoas, em todos os momentos da história e em qualquer espaço geográfico, pessoas das mais diferentes denominações, inclusive pessoas sem denominações exatamente, mas que se arrependeram dos seus pecados e creram no sacrifício de Jesus e passaram a ser parte do corpo de Cristo. Gálatas 3:27 diz: aqueles que foram batizados em Cristo, de Cristo se revestiram. Esse batismo é sinônimo de batismo de regeneração. A palavra batismo significa mergulho. As pessoas salvas são aquelas que, em primeiro plano, deram um mergulho no corpo de Jesus Cristo e agora se tornaram membros desse corpo universal e invisível. Em segundo lugar, a Assembleia Universal é descrita sob a forma de um templo. Às vezes a Bíblia fala da igreja como um templo e às vezes fala da nossa vida espiritual, fala de nós individualmente enquanto templos. 1 Pedro capítulo 2, versículo 5, nos traz uma ilustração a esse respeito e eu quero ler com você esse texto. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Neste texto, o apóstolo Pedro nos compara a um edifício e essa aplicação pode ser feita no sentido da igreja universal, a igreja como corpo de Cristo, como um todo, porque ela é um edifício, essa é uma excelente ilustração para a igreja, como também pode ser aplicado no sentido individual, no sentido pessoal. Nós todos somos a igreja, nós somos o templo do Espírito Santo. A igreja, então, é a Assembleia Universal dos Santos. A igreja, isto é, a eclésia, compõe aquele grupo que foi tirado para fora do sistema mundial para servir a Deus. Isso significa, então, que essa Assembleia ela é composta de pessoas regeneradas. Esta é a condição para se fazer parte do corpo de Cristo. Na igreja, enquanto instituição humana, é possível que algumas pessoas enganem, fazendo-se passar por membros, por pessoas piedosas. E assim enganam a muitas pessoas, quem sabe até a liderança da própria igreja.
mas para fazer parte do corpo universal e místico de Jesus Cristo, é necessário que esta pessoa tenha sido realmente regenerada, e aí não dá para enganar. Enganamos os homens às vezes, mas a Deus não podemos enganar. Existem muitas pessoas fazendo parte da igreja instituição e que não têm realmente os seus nomes escritos no livro da vida, porque não passaram ainda pelo processo de regeneração. Uma coisa importante também a ser dita a respeito da igreja, a respeito dessa assembleia, é que o Espírito Santo opera nesse mundo através dela. É através da igreja que o Espírito do Senhor opera neste mundo. Nós estamos dizendo que a igreja pode ser aplicada no sentido pessoal, no sentido individual. Eu sou a igreja, você é a igreja, e também no sentido coletivo. O Espírito Santo opera na minha vida enquanto igreja, habitando em mim e agindo através de mim. E ele opera também na igreja instituição, operando nela e também através dela. Jesus é o legislador supremo desta igreja. Ele é a razão de ser da sua existência e é ele que, por intermédio da sua palavra, estabelece leis, estabelece normas, e a mensagem desta assembleia é: Jesus morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. O texto de número 3 da nossa aula fala sobre o fundamento da igreja. Nós discordamos do posicionamento católico romano que afirma ser Pedro o fundamento da igreja. E esta colocação baseia-se em Mateus capítulo 16, versículo 16 e 19. Jesus havia perguntado aos discípulos: quem o povo pensa que eu sou? E eles responderam: uns pensam que tu és Jeremias, outros Elias e outros alguns dos profetas. Então Jesus perguntou a eles: e vós, quem dizeis que eu sou? Ao que Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E então Jesus, ouvindo essa palavra, respondeu o seguinte para Simão Pedro. Eu quero ler esse texto para você. Acompanhe comigo na tela da sua televisão. Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-vos-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Diante dessas palavras, numa interpretação a grosso modo, acha-se que Pedro seja o fundamento da igreja, mas essa é uma interpretação errada do texto. Jesus não estava dizendo que Pedro seria o fundamento da igreja, mas ele próprio. Tu és Pedro, e sobre esta pedra, ele mesmo, edificarei a minha igreja. Tem aí duas palavras. Uma é Petra, que designa rocha, e a outra, Petrus, que designa Pedro. Ele usou Petrus para Pedro, mas Petra para si mesmo. Ele era Pedro, isto é, fragmento de rocha. Mas Jesus Cristo é a pedra viva, é a rocha firme na qual a igreja está edificada. As portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja, não porque ela esteja edificada sobre fragmentos de rocha, sobre Petrus, mas as portas do inferno não prevalecerão sobre ela porque ela está edificada na pedra viva, na pedra angular, que é Jesus Cristo. Efésios capítulo 2, versículo 20, nos diz o seguinte: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Jesus é a pedra angular, ele é a pedra na qual a igreja é edificada. Se fosse de outra forma, esta igreja não prevaleceria. Aliás, ela não conseguiria passar nem do primeiro século, por causa das perseguições e as grandes limitações e dificuldades que tinham. Mas ela atravessou o primeiro século, atravessou o século XX e ela continuará ao longo da história, porque ela está edificada em Jesus Cristo. O texto de número 4 da nossa aula tem como título Formação e Administração da Igreja. A igreja
ela surgiu no dia de Pentecoste. E ela formou-se através do trabalho daquelas pessoas que receberam o poder do alto, foram batizadas no Espírito Santo e então iniciaram a pregação do Evangelho com grande autoridade. Eram pessoas comprometidas com Deus e estavam convictas do ministério que haviam recebido, no sentido de estabelecer a igreja. Quero colocar alguns pontos a respeito da formação e administração da igreja. Em primeiro lugar, Cristo é o cabeça da igreja. Ele é, além da rocha na qual ela está edificada, ele é também o cabeça. Ele é a pessoa principal desta igreja. E eu quero ler com você Efésios capítulo 1, versículos 22, que nos diz assim: pôs todas as coisas debaixo dos seus pés e, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo. Jesus é o cabeça dessa igreja. Isso significa que nenhum outro homem, nem Pedro, nem o Papa, nem qualquer um outro homem pode ocupar esse lugar. Jesus, e só Ele, é o cabeça da igreja. Segundo lugar, quando Cristo subiu ao céu, concedeu dons à sua igreja. É claro, ela foi estabelecida em Cristo, que subiu, que ascendeu ao céu e enviou em seu lugar o Espírito Santo. E nós lemos, por exemplo, em Romanos capítulo 12, nós lemos em 1 Coríntios capítulo 12 e também em Efésios capítulo 4, versículo 11, a concessão de dons espirituais que é feita à igreja no sentido coletivo e também à igreja no sentido individual que somos nós. Esta igreja, ela é a agência de Deus neste mundo. Jesus Cristo é o seu cabeça. O Espírito Santo é uma espécie de executivo desta igreja que trabalha na nossa vida individual e que trabalha na igreja no sentido coletivo, para que pessoas sejam resgatadas, alcançadas, edificadas e o reino de Deus seja efetivamente implantado entre os homens. Em terceiro lugar, as palavras pastor e bispo têm o mesmo significado quanto ao cargo. Pastor e bispo são pessoas que trabalham na administração da igreja, representam a liderança da igreja. A palavra bispo significa supervisor. Paulo disse: aquele que almeja o episcopado, excelente obra almeja. O bispo é aquela pessoa que tem uma visão panorâmica do trabalho da igreja e ele insere coisas ou então extrai coisas do trabalho desta igreja no sentido de que ela possa ter um bom rumo, no sentido de que ela possa alcançar as suas metas. O pastor, por sua vez, é aquela pessoa que conduz o rebanho, que orienta, que aconselha e que alimenta o rebanho do Senhor. Nós estamos falando da estrutura administrativa desta igreja. Estamos dizendo que a palavra pastor e a palavra bispo, no contexto do Novo Testamento, elas têm o mesmo sentido, o mesmo significado. Em quarto lugar, uma pesada responsabilidade recai sobre o ministério evangélico. Nós não devemos reduzir o ministério evangélico aos oficiais da igreja. É claro, o pastor, o evangelista, aqueles que representam a liderança da igreja, eles têm a responsabilidade maior. Mas o Novo Testamento, ele fala do sacerdócio universal dos crentes. Todos nós temos o compromisso de pregar a palavra, de ensinar a palavra, e uma grande responsabilidade recai sobre aqueles que são ministros de Jesus Cristo. Nós devemos fazer isso com temor e tremor, sabendo que daremos conta a Deus da chamada que Ele nos deu e também dos dons espirituais que estão à nossa disposição no exercício do ministério. O homem é salvo não apenas para uma posição passiva junto ao corpo de Cristo, mas ele é salvo para o exercício de um ministério. Quando é salvo, ele é também constituído ministro de Jesus Cristo. É claro, não estamos falando de ministro no sentido de oficiais da igreja. Os oficiais da igreja são pessoas escolhidas pela liderança da igreja para exercer funções ali. Mas no sentido genérico, toda pessoa salva é constituída também num ministro. A palavra ministro significa servo,
alguém escolhido para servir. E nesse sentido, todo salvo é um ministro, porque é um servo de Jesus Cristo. O texto de número 5 da nossa aula fala sobre a missão da igreja. Ela foi constituída aqui na terra para quê exatamente? Deus tinha uma meta quando fez descer o Espírito Santo sobre aquelas pessoas, que era, vamos dizer assim, o ápice da história da igreja. Ela começaria ali a sua trajetória enquanto instituição humana, enquanto instituição gerida por homens, mas é claro, confirmada, efetivada pelo Espírito Santo. Ela começou ali, e ela começou debaixo de uma missão. Ela tinha uma missão específica. E nós queremos colocar alguns pontos a esse respeito. Em primeiro lugar, constituir aqui na terra um lugar de habitação de Deus. Deus revelou-se através desse livro, a Bíblia Sagrada. E ao conhecermos essa revelação, estabelecemos aqui nesse planeta um lugar de adoração ao Senhor. Cada igreja e instituição é um lugar da habitação de Deus. E no sentido geral, a igreja, enquanto corpo de Cristo situada nesse mundo, faz desse mundo também um lugar específico onde Deus habita. Em segundo lugar, dar testemunho da verdade. Esse livro é a palavra de Deus. Deus se revela através deste livro e Ele espera que nós conheçamos essas revelações a seu respeito. É claro que Ele é muito mais em si mesmo do que está revelado aqui. Mas o que Ele bondosamente nos revelou pode ser conhecido por nós, e o conhecimento dessa verdade revelada é suficiente para nos aproximar de Deus e para sermos salvos. E o Espírito Santo, Ele é o grande mestre, o grande ensinador da palavra de Deus. Então, estabelecendo a igreja, Ele estava também criando um espaço específico onde a verdade seria ensinada, onde a verdade bíblica seria testemunhada. Em terceiro lugar, tornar conhecida a multiforme sabedoria de Deus. Há um texto em Efésios, capítulo 3, versículo 10, que diz o seguinte: para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Através da igreja, a multiforme sabedoria de Deus é conhecida, porque a igreja é a grande divulgadora, é a grande agência de ensino da palavra de Deus. Em quarto lugar, dar eterna glória a Deus. A igreja tem como missão dar glória a Deus. É claro, existem aquelas pessoas no seu seio que terminam buscando glórias para si, mas essa é uma atitude ilusória para quem pratica, é uma atitude errada. A igreja existe para glorificar ao nome do Senhor. Em quinto lugar, edificar seus membros. Quando evangelizamos, as pessoas são salvas e tornam-se parte do corpo de Cristo. Mas através do convívio, através dos múltiplos ministérios existentes dentro desta igreja e através do ensino da palavra, os membros são edificados em Cristo. Não basta ser salvo, é necessário que a pessoa passe por um processo de discipulado e seja edificada dentro dos princípios da palavra de Deus. Também a disciplina dos seus membros. Nós estamos falando de ensino das Escrituras que dão forma à vida das pessoas de acordo com o padrão das Escrituras. A referência é o caráter de Jesus Cristo. Quando nós ensinamos a Bíblia, estamos procurando imprimir no caráter daqueles que são membros do corpo de Cristo, isto é, membros da igreja enquanto instituição, nós estamos procurando conformá-las ao caráter de Jesus Cristo. Isso é sinônimo de produção do fruto do Espírito. Isso acontece quando, através da igreja, ensinamos as Escrituras e o Espírito do Senhor também opera através da igreja, cultivando nela de uma maneira geral e nas pessoas individualmente o caráter de Jesus, o fruto do Espírito. Por último, é missão da igreja evangelizar. A evangelização é missão da igreja. Ao longo da história isso tem acontecido e presentemente a igreja permanece
evangelizando e pessoas são convertidas, são trazidas aos pés do Senhor. Estamos chegando ao final dessa aula, esperamos do fundo do coração que você tenha sido abençoado e tenha tido algum proveito do que ministramos aqui. Deus te abençoe.